Os Estados Unidos da América afirmam que a Ucrânia só fará parte da OTAN se vencer a guerra contra os russos. Além disso, Vladimir Putin e Kim Jong-un assinam pacto de defesa mútua em uma clara resposta às ameaças, ou pelo menos aquilo que eles entendem como ameaças, vindas do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, tá então a manchete, que é de segunda-feira, dia 17 de junho. Estados Unidos afirmam que a Ucrânia só será membro da OTAN se vencer guerra contra a Rússia. Esse anúncio foi feito pelo porta-voz do Pentágono, esse senhor é o John Kirby, em uma entrevista coletiva na segunda-feira. Olha o que ele disse. Primeiro, ele foi questionado, quais eram as condições para que a Ucrânia entrasse na OTAN. E ele respondeu: primeiro, a Ucrânia precisa vencer esta guerra e nós, Estados Unidos, estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que ela consiga fazer isso. Ele frisou ainda que essa, apesar de ser uma condição muito importante, não era a única. Ele fez menção, por exemplo, aos casos de corrupção que ocorrem hoje na Ucrânia. Há várias denúncias, por exemplo, de que parte dos recursos financeiros que têm sido transferidos à Ucrânia para apoio à guerra contra os russos tem sido desviado aí para fins que não sejam aqueles para os quais o dinheiro originalmente deveria servir, que é justamente apoiar os ucranianos na sua defesa contra os russos. Ele falou, dá uma olhada. A corrupção continua sendo um problema na Ucrânia, mas sem dúvida há outras coisas que qualquer nação que queira aderir à OTAN deve solucionar, frisou Kirby. Aqui, pessoal, quero levantar algumas reflexões que julgo importante. Ele fala que é necessário que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia. Gente, vamos jogar a real aqui, vamos falar a verdade. Não existe guerra da Rússia contra a Ucrânia ou da Ucrânia contra a Rússia. Existe uma guerra entre russos de um lado, recebendo ali apoio indireto de alguns países do leste do planeta, e do outro lado está a OTAN apoiando a Ucrânia. Ou seja, não existe a mínima possibilidade de a Ucrânia vencer ou perder a guerra para os russos. Porque se a Ucrânia vencer, quem venceu não foi somente a Ucrânia, foi a Ucrânia junto com uma série de países que a apoiam, principalmente aí países da OTAN. E se a Ucrânia perder a guerra, não será uma derrota da Ucrânia, será uma derrota desses países que apoiam os ucranianos, principalmente Estados Unidos da América, como essa grande liderança ocidental, como essa grande liderança da OTAN. Se fosse a Ucrânia lutando sozinha contra os russos, gente, a guerra já teria terminado há muito tempo, porque a Ucrânia sozinha não teria a mínima condição de resistir por esses mais de 2 anos aí de sucessivos ataques dessa invasão e expansão russa sobre o território ucraniano. Então fica aí a reflexão sobre esse tipo de posicionamento dos Estados Unidos. Um outro ponto interessante que eu quero levantar aqui com vocês é que essa manifestação oficial do governo dos Estados Unidos, por meio aí do John Kirby, ela se deu menos de uma semana depois que o Joe Biden e o Zelensky se encontraram lá na Itália, às margens da cúpula do G7. Tá aqui, 13 de junho, foi semana passada. E aí, nesse encontro bilateral entre os dois, foi anunciado um acordo de segurança entre os dois países, entre Estados Unidos e Ucrânia. Resumidamente, o acordo, que é válido por 10 anos, ele se constitui na transferência de tecnologia e de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Em palavras mais simples, gente, a Ucrânia oficialmente se tornou, pelos próximos 10 anos, cliente exclusiva das armas dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram ali mais um cliente fiel para quem possa vender suas armas. Afinal de contas, essa é a geopolítica dos Estados Unidos desde várias décadas. Ou seja, a indústria bélica é algo muito importante para sustentar a economia dos Estados Unidos. E para isso eles precisam de clientes mundo afora. A Ucrânia acabou, desde semana passada, de se tornar oficialmente um cliente dessas armas dos Estados Unidos. E no documento que foi divulgado aí, após esse encontro, estava o seguinte, dá uma olhada. Trata-se de um passo preparatório, esse acordo, portanto, passo preparatório para uma eventual entrada da Ucrânia na OTAN. Segundo o texto, há o seguinte, as partes reconhecem que esse acordo, ou melhor, as partes reconhecem esse acordo como um apoio para que a Ucrânia se torne membro da OTAN.
Em nenhum momento desse documento aparecia como condição a necessidade de a Ucrânia vencer a guerra. Então, talvez tenha havido lá nos Estados Unidos a observância de que faltou esse ponto, e aí na segunda-feira agora o John Kirby, porta-voz do Pentágono, como eu te mostrei, ó, esse rapaz aí, ele fez esse anúncio como uma forma talvez aí de retificar esse acordo de semana passada. E também pode ser, isso aqui eu estou lançando uma possibilidade, tá? Pode ser que os Estados Unidos, quando fazem a divulgação dessa condição, seja também uma forma de os Estados Unidos talvez quererem tirar a responsabilidade sobre uma eventual derrota da Ucrânia na guerra. Ou seja, se a Ucrânia perder a guerra, nós, Estados Unidos, não temos muita responsabilidade. Foi a Ucrânia que perdeu. Se, por outro lado, a Ucrânia conseguir vencer, aí sim os Estados Unidos talvez queiram levar os louros sobre essa possível vitória dos ucranianos. Mas, enfim, está aí o fato, né? A divulgação desse critério por parte dos Estados Unidos, mas quero saber o que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de contar. Além disso, vamos avançando aqui, ó. Termina hoje que é quarta-feira, dia 19 de junho, termina hoje a visita histórica de Vladimir Putin na Coreia do Norte. Visita que foi aí muito celebrada pelos norte-coreanos. Olha aí que maravilha, ó. Os norte-coreanos todos felizes, segurando flores, né, acenando, segurando cartazes aí com a imagem do Vladimir Putin. Todos estavam ali, inclusive, de livre e espontânea vontade, não é mesmo? E eu acredito, inclusive, que essa tenha sido certamente a recepção de um chefe de Estado pelos norte-coreanos mais celebrada em toda a história. Posso até estar errado, tá? Mas acho que nenhum outro líder teve a mesma recepção que o Vladimir Putin teve agora na Coreia do Norte. Até porque não foram tantos os líderes que visitaram a Coreia do Norte desde a década de 50. Mas entre os acordos que foram obtidos nesse encontro bilateral, está esse aqui, ó, quero destacar para vocês. Putin assina pacto estratégico de defesa mútua com o presidente ditador norte-coreano Kim Jong-un. Olha os dois aí celebrando um acordo. Ó. Acordo entre potências nucleares celebrado em Pyongyang eleva a tensão na Península Coreana. O acordo de parceria abrangente assinado hoje prevê, entre outras coisas, olha, destaque aqui no texto, a assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes, disse Vladimir Putin, que está fazendo sua primeira visita à Coreia do Norte em 24 anos. Ou seja, pessoal, é um acordo muito parecido com aquele que existe entre os membros da OTAN. Nesse caso aqui, ó, se a Coreia do Norte sofrer um ataque vindo da Coreia do Sul, do Japão ou até mesmo dos Estados Unidos, a Rússia tem, a partir de agora, a obrigação de ajudar os norte-coreanos nessa defesa. Assim como, caso a Rússia seja atacada pela Ucrânia, por algum membro da OTAN ou pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte tem a necessidade de sair em defesa dos russos. Traduzindo para palavras mais claras, o que esse acordo quer dizer ou quer demonstrar é uma mensagem clara para o Ocidente. É de que Rússia e Coreia do Norte, apesar de todas as sanções impostas pelo mundo ocidental, não estão tão isoladas assim do planeta. Eles têm um ao outro para se apoiarem, por exemplo. O Kim todo sorridente, né, nessa calça aqui, ó, que cabe dois dele. Olha o tamanho dessa calça do Kim. O Vladimir Putin está mais alinhado, né? Olha aqui o terno do Putin. Mas olha só o Kim, o que disse. Kim expressou apoio incondicional a todas as políticas da Rússia, incluindo apoio total e aliança firme à guerra de Putin contra a Ucrânia. Kim disse que o pacto expandirá a cooperação nas áreas de política, economia e defesa, chamando de estritamente amante da paz e defensivo por natureza. Tá certo, né? Lembrando que, mesmo antes desse encontro, já existem aí, embora não assumido publicamente, oficialmente, já existem acordos de transferência bélica entre os dois países. A Coreia do Norte fornece principalmente mísseis balísticos para que a Rússia utilize na guerra contra a Ucrânia, e a Rússia tem dado apoio no programa nuclear norte-coreano e tem também apoiado o desenvolvimento da indústria espacial dos norte-coreanos. Há muito tempo aí que a Coreia do Norte tem tentado produzir e lançar satélites próprios e tem falhado miseravelmente nisso. Então, o apoio dos russos pode ser muito útil para a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, por sua vez, acaba reforçando também o seu posicionamento contra inimigos históricos ali na região do Pacífico, principalmente a Coreia do Sul e também o Japão.
A China, parceira histórica dos norte-coreanos, não fez nenhuma manifestação sobre o encontro dos dois. Acredito que a China não esteja muito incomodada. Lembrando que a China é a grande responsável por sustentar a Coreia do Norte há várias décadas, ao mesmo tempo que os chineses guardam também uma certa distância da Coreia do Norte, justamente porque a Coreia do Norte é vista pelo mundo ocidental como um grande pária, é um dos países mais isolados do mundo, e a China sabe que uma proximidade muito grande com os norte-coreanos pode atrapalhar os chineses nas suas relações comerciais com o mundo ocidental. Então, daí a China agir sempre com muita cautela quando o tema é Coreia do Norte. Beleza, beleza, meu povo? E aí, para fecharmos, um último comentário, vindo aqui agora para as bandas da América do Sul, olha a manchete. Retirada de convite da Venezuela a observadores da União Europeia, observadores que viriam para acompanhar a eleição, amplia pressão sobre Lula. Então, estamos cada vez mais próximos das eleições presidenciais na Venezuela, que ocorrerão no final do mês que vem, no dia 28 de julho. E o Brasil, desde o ano passado, vem tentando intermediar negociações junto ao atual presidente da Venezuela, Maduro, para que essas eleições sejam as mais transparentes possíveis, as mais justas possíveis. Mas o governo brasileiro parece aí não estar conseguindo muitos avanços em relação a isso. O Maduro já tinha conseguido se opor, impedir a candidatura de vários opositores, alguns dos quais alguns aí afirmam com grandes chances de derrotá-lo nas urnas, caso as eleições fossem realmente justas, transparentes, democráticas. E aí agora, mais recentemente, o Maduro retirou o convite a uma delegação de observadores que viriam da União Europeia para acompanhar a lisura ou não desse processo eleitoral. Ou seja, é mais um passo do atual regime venezuelano para que essas eleições sejam mais uma vez eleições de mentira, eleições forjadas para garantir a ele mais um mandato como presidente. E aí resta saber qual será a postura do governo brasileiro em relação a essa liderança, que é, para muita gente, aí, uma liderança ditatorial, uma liderança não democrática e que ainda assim recebe aí frequentemente apoios vindos do atual governante do Brasil. Mas aí eu quero saber o que você pensa sobre isso. O governo brasileiro, caso Maduro vença uma eleição forjada, o governo brasileiro deve ou não manter apoio, manter relações próximas à Venezuela? Deixa aí para mim nos comentários. Se gostou desse vídeo aí, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta e nos vemos no próximo. Te espero. Um forte abraço e até lá. Valeu!